Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo Sigmund Freud. Conosco hoje mais uma vez os professores Luiz Bino, Luísa Fatim, professora Raíssa Pavon e o nosso convidado de hoje, psiquiatra Matheus Kasker. Porque a gente tem que discutir um tema extremamente complicado hoje, que estão sendo aí os impactos que a internet e a tecnologia está causando no psicológico das pessoas. A gente está vendo uma série de problemas hoje envolvendo vício em jogo do tigrinho, é criança e adolescente que está ficando muito tempo com tela, é gente viciada em pornografia, então a gente tem que começar a entender um pouco esses impactos melhor. Como é que vocês estão, pessoal? Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo certo. Muito bem-vindo, doutor Matheus. Achou um espaço na agenda dele aqui, entre pacientes, para vir aqui contribuir, trocar um pouquinho de conhecimento para tratar de um assunto tão sério e que está tão em voga hoje em dia. É um prazer o convite. Vai ver se é de fato um convite ou uma consulta, né? Se for consulta, eu vou ter que cobrar no final. Um cartão de crédito do Chay. A gente organizou. Coitado, tá sem limite, coitadinho. Olha, gente, inclusive mesa cheia, visual hoje um pouco diferente, meio Santa Ceia, para poder caber todo mundo, mas para garantir aí um bate-papo. Então já segue a gente nas nossas redes sociais, @contro_alt_law, em todas as redes, tá? Tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Segue também os nossos perfis no Instagram, @oluizbino, @rafaelchaia.dv, @lufatim. Segue também @ do nosso convidado, @Matheus Kasker, Matheus com TH, Kasker, Casqur, e @Raíssa V. Pavon. O Anthony não está conosco, mas segue ele, @Anthony.adv. Ele segue nos nossos corações. Porque senão a gente ia ter que pagar a consulta. Esse ia ter que pagar a Esse ia consulta. ser complicado. Esse ia ser complicado, mas ele segue com a gente, está resolvendo algumas questões profissionais. Em breve ele estará de volta conosco. Segue também o perfil da ANAD, a nossa apoiadora, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, @anad.brasil, para que você também possa conhecer mais e mais conteúdos de direito digital. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da DIO Comunicação. Segue eles também no Instagram, @talkbr, para vocês conhecerem aí o melhor espaço de podcasts do estado de Mato Grosso do Sul. E é isso, pessoal. Quem quer dar o pontapé inicial nessa conversa? Doutor Matheus, convidado. Então, vamos começar, doutor. Com relação a esses impactos aí que são relacionados ao uso da internet, qual que você considera hoje que seja o problema mais grave que você tem visto, não só na prática, mas também que você tem visto hoje como um todo? Na prática, os jogos de aposta. Em psiquiatria, na verdade, em medicina, tudo que não é só biológico, tudo que a gente tem que ampliar para um espectro social, psicológico, para fazer um tratamento da questão em si é mais difícil, né? E, enfim, todas as dependências químicas geralmente têm um baixo índice de tratamento, de resolutividade, justamente por conta dessa questão. Só que essa dos jogos de aposta, ela traz um complicador a mais, que é a questão financeira, né? A gente sabe dos danos sociais, dos danos financeiros que isso causa, mas pouca gente está falando disso como uma questão de saúde pública. Hoje em dia está vertiginoso, né, o crescimento, o número de pacientes que procuram, pelo menos a mim, mas imagino que a todos os colegas que mexem com isso, para atendimento, né? E são sempre casos muito complexos, porque, do ponto de vista médico, o tratamento ele existe, né? Ele é um tratamento de suporte, não é um tratamento curativo. E qual que é a diferença? Um tratamento curativo é quando, por exemplo, você vai tratar uma infecção com antibiótico. Você trata e resolve, né? No ponto de vista das dependências químicas e das digitais, é de suporte. Existe, é bastante eficaz, mas ele é muito limitado, né? Porque passa principalmente pela capacidade daquele sujeito de ficar longe desse vício, então de se desatrelar de uma lógica de funcionamento que já entrou no vício. E como é que você tira o celular de uma pessoa? E aí complica, porque você vê que houve essa liberação das plataformas de aposta no Brasil em dezembro de 2023, mas ninguém levantou essa questão da saúde mental da população. Uhum. Isso é muito complicado. Não, gravíssimo, né? E de fato, a gente estigmatiza tanto aquilo e começa a pensar no sentido de levar a culpa ou estigmatizar aquela pessoa que está jogando, que está viciada. Nossa, como consegue apostar o dinheiro da família? Tem pouco recurso financeiro. Ah, como é que os pais conseguem deixar os filhos mexendo no celular? Mas, gente, hoje em dia
Quem não tá com o Não, tem celular na como. mão? Quem não trabalha com internet? Então, é como se o vício fosse esfregado na cara daquela Uhum. pessoa que tem, que é o adicto. E é considerado adicto, né, doutor? Sim, dependendo da gravidade, é considerado uma adicção, sim. Quando você usa a palavra esfregado, isso é muito interessante. Por quê? Onde estão as propagandas das bets, de maneira geral? Estão nos esportes, estão na TV, estão na mídia, está em todo lugar. Não dá pra fugir disso. O gatilho é o tempo todo, né? O tempo todo gatilho, né? Sim, você Nas tá, redes sociais ali, você tá então. lá no YouTube vendo um vídeo, de repente entra um anúncio ali. E a gente pensa num país como o nosso, onde tem uma desigualdade social muito grande. O povo brasileiro, ele tem uma cultura imediatista, né? Sim. Então, é o sonho dourado de todo mundo ficar rico rápido e, de repente, de um jeito paralelo, que o outro não esteja observando. E aí vem essa propaganda da Beth e fala exatamente isso pra você. Olha, isso aqui ninguém tá vendo, mas você vai ficar rico rápido. E o pontapé inicial é dado, né? Eu acho que é importante isso que a Luísa falou, de não culpar as pessoas porque é uma adicção, mas há sim um grau de responsabilização da pessoa que está envolvida nisso. Porque a partir do momento que você entra nessa, você acaba perdendo o controle. É muito difícil você manter um controle regular disso, né? Na verdade, o oposto é válido. É muito fácil você descontrolar-se em relação a isso. E acabam se perdendo os parâmetros de limite, você acaba apostando coisas que não são supérfluas ou que não são irrelevantes no seu orçamento, por exemplo, e isso aí vira uma adicção, né? Do ponto de vista químico, ocorre uma modulação, né, de neurotransmissores, a gente fala principalmente de dopamina quando a gente fala nisso, Isso. centro de recompensa, né? Então, não é totalmente voluntário. Todo adicto, seja lá em qual substância for, ou mesmo na parte da adicção digital, ele não tem um controle total sobre si mesmo. Não é só como se eu fosse parar por falta de vontade. E é por isso que acaba parando no consultório de um médico, de um psicólogo, de um profissional da saúde. E é por isso que é uma questão de saúde pública também. Não, sem dúvida é uma questão de saúde pública. E é importante estabelecer isso, que existe essa vinculação, centro de recompensa, dopamina, etc., para as pessoas que estão do lado dos julgadores se atinarem que não é só uma questão de esperança daquele que está jogando, esperança de ficar rico. Ele é inocente, ele é ingênuo a ponto de achar que ele vai ganhar dinheiro com o jogo. Não, existe essa provocação Uhum. de partes do cérebro humano no sentido de manter o jogador preso naquele sentido, né? Preso naquele jogo Sim. para ter a liberação de dopamina, né, doutor? Sim, e é aí que o tratamento médico, o tratamento farmacológico entra, né? Como um suporte para tentar dar conta dessa parte de neuroquímica. Um suporte para tentar dar conta. É importante frisar isso, né? Uhum. Porque a real mudança ela acontece só numa perspectiva multifatorial. Então tem que ter uma implicação, de repente, de um psicólogo envolvido, da família daquele paciente. Ele tem que ter uma rede de suporte. Ou família, ou amigo, ou sabe, sei lá, cada um tem a sua própria rede de suporte, né? Mas é muito difícil que sozinho a pessoa saia dessa condição se ela tiver num nível de gravidade muito alto. Não, e como existe todo esse invólucro, a culpa envolvida, a vergonha, etc., como é que ele vai acessar a rede de suporte dele e ele não entende a importância de falar sobre isso para buscar ajuda, né? Hum, Até porque, às vezes, se ele buscar ajuda, o que vai acontecer? Ele vai acabar sendo julgado. Ele não quer Uhum. ser julgado. Aí ele se isola. Aí ele se isola, ele se torna uma presa mais fácil para aquele gatilho. Porque aquele gatilho não é só na propaganda. Você tem aquela questão da responsabilidade dos influenciadores que a gente já discutiu no episódio com o André Ogé. Você tem influenciador pegando com vídeos que muitas vezes são manipulados ou com o próprio aplicativo que é manipulado para trazer a ideia equivocada de que o resultado é fácil e garantido. Aí você pega o cara, ele vai jogar uma vez, vai jogar duas vezes, ele até ganha. E aí ele vai jogar de novo, ele começa a perder. Aí é derrota atrás de E derrota, ele ele quer entra... recuperar aquilo que ele perdeu. Exatamente, ele entra naquele ciclo de querer recuperar aquilo que ele Aí perdeu. ele recupera uma parte e fala, não, agora eu vou conseguir virar. É. E Só que- vai, né? Só que aquilo que a gente já falou, cara, em aposta online, poxa, quem ganha é sempre a banca. Sim. É. O lucro dos caras vem exatamente da sua derrota. Não, e outra coisa, né, o próprio Matheus falou que no Brasil, toda essa desigualdade que de fato existe, né? E pessoas. Todo mundo hoje, brasileiro, do mais baixo ao mais alto, tem acesso à internet. E tá ali no meio disso, com joguinhos, né? Tigrinho e tal, e aposta e bet. E beleza, tem gente que de fato consegue, ou a própria família consegue perceber e tem condições de levar para um tratamento, né? Que não envolve somente o psiquiatra, né? Igual ele falou, tem o psicólogo também, tem toda a sua rede de apoio. Agora, você imagina aquela pessoa que está na classe mais baixa.
né? Então, isso é um diferencial Exato. muito grande e é um impacto social muito grande. Eu vi um caso esses dias atrás, acho que foi semana passada, de uma mulher que ela ficou com tanta dívida por causa de jogos, que ela envenenou a família inteira. Ela tava Hum, querendo envenenar a família inteira por causa dessa vergonha que causa, né? Quando Fala assim, conseguiu envenenar os filhos, levou para um açude para afogá-los. nossa. Essa mesma mulher. a mesma mulher. Eu vi um senhor que apostou o filho de 11 meses. Então, Não, ele vendeu para pagar a dívida de jogo. Vendeu o filho para pagar a dívida de jogo. Nossa. então você imagina, olha, né, o nível que o negócio pode chegar e a gente tá com bets, né, tigrinho e tal, mais legalizado, digamos assim, com maior acesso de dezembro pra cá. Não tem um ano. Não, e o Brasil tá no top 5, né? Tá, mas deixa eu só fazer um esclarecimento, porque a gente fez um episódio que a gente já comentou sobre bets, e aí veio o pessoal nos comentários dos cortes dizer o seguinte: ah, mas vocês não sabem nem a diferença. A gente sabe a diferença, tá? É que a gente tá usando uma expressão mais generalista. Isso. Sites de apostas. Mas é lógico que tem diferença. Tigrinho é uma modalidade de caça-níqueis. Você vai 100% na sorte, só que é uma sorte que não existe. Porque o próprio programa, o próprio aplicativo vai ser programado para fazer você perder. E mesmo que você ganhe, muitas vezes você não consegue sacar o dinheiro. Uhum. Bet é diferente. Bet tem várias modalidades. Tem bet geral, bet esportiva. Esse depende de resultados. Resultado de eleição, resultado de jogo de futebol, resultado de premiação. Aí esse tá mais vinculado ao acaso. Mas também não tira a questão Mas também não de tira vício, a né? questão do vício, porque você fica colocando ali, por exemplo, aquelas porcentagens de ganho. Ó, se você ganhar, você vai levar o dobro. Se você acertar, você leva o triplo. Ou seja, você ainda tá instigando de alguma forma o cara a participar. Mas só para deixar claro para quem tá ouvindo o episódio, a gente sabe a diferença de bet e caça-níqueis, tá? Vocês não precisam xingar a gente nos comentários, não. É até uma dúvida que eu tenho, doutor. Existe uma diferença Existe Uhum. uma predisposição? Todos eles são fatores predisponentes a produzir dependência. Todos. Não tem como, né? Agora, quanto mais rápido for esse mecanismo de reaposta e de recompensa, quanto mais fácil, quanto mais a mão tiver, pior é, e mais rápido a dependência é gerada. Uhum. É igual o tigrinho, então, é um... É como se o caça-níquel imediato, como por exemplo o tigrinho, fosse o pior de todos. Que a pessoa tá ali, relato de consultório, tá, gente? Acordo de madrugada para apostar. O salário cai na conta, assim que cai eu acordo de madrugada para apostar. E amanhece o dia eu já perdi o salário do mês. Isso não é um exemplo, é um relato de consultório que eu já ouvi. Meu Deus. Na bet do aposta esportiva, não. Você tem que esperar o jogo acontecer domingo, né? Para ver quanto que deu. Mas todos eles são predisponentes de dependência. E a predisposição do indivíduo? Existem pessoas que são mais propensas ao vício do que outras? Sim, existem pessoas que são mais propensas ao vício do que outras, embora nesse ponto específico da dependência digital tudo é muito novo, né? Por exemplo, um usuário de álcool, né? Se ele for uma pessoa que resiste mais aos efeitos colaterais do álcool, ele é mais predisposto a tornar-se dependente, né? Agora, na bet e na aposta virtual, já é um pouco mais difícil da gente fazer esse parâmetro, né? Eu diria, inclusive, que apesar de propensões genéticas existirem, é muito mais interessante a gente olhar para o ponto da predisposição social. Porque o social vai dizer para nós quem que é mais difícil de tratar, quem que é mais fácil de cair nessa. Com certeza vai ser muito mais relevante do que os próprios fatores genéticos. Eu acho que esse ponto que você levantou é bem legal. Uma coisa que eu estava pensando aqui quando você falou, antes de colocar essa minha observação, é que é interessante a gente pensar que quando a gente fala em vício, em apostas, nesse contexto que a gente está falando, não tem algo que o indivíduo ingere para que o corpo processe e gere algum tipo de vício. Né? Você olha, você faz, é um negócio talvez muito mais difícil do indivíduo perceber, de aferir, de se controlar. Ele não está ingerindo algo. Por exemplo, o álcool. Bebo álcool e perco o controle. Ou outra substância entorpecente. Nesse caso, não. Eu tô olhando ali, tô fazendo e o meu cérebro tá processando aquilo de uma forma diferente. E eu acho que isso gera uma dificuldade, inclusive, no freio da pessoa perceber, dela se perceber como um problema. E isso acontece quando ela já afetou quem está em volta dela, né? Quando ela já dilapidou todo o patrimônio, já gastou todo o salário do mês. E a perspectiva das apostas e das bets, no meu pensamento, entra em uma questão social muito profunda, social e cultural.
né? Então, assim, a gente tem o Estado brasileiro tem uma deficiência muito grande relacionada à questão financeira, né? A desigualdade é muito grande no território nacional e uma deficiência também cultural, talvez nem uma deficiência, mas uma perspectiva cultural de muita dependência do Estado, e isso gera uma perspectiva de a gente tem um grande percentual de desemprego, né? E o desemprego é visto como algo muito ruim na sociedade, porque a pessoa precisa trabalhar, ela não pode ter um tempo que ela. Bom, tem um tempo que eu fiquei desempregado, agora eu vou atrás de outro emprego. Esse lapso temporal é muito ruim na perspectiva individual e de cobrança da sociedade. Você não pode ficar desempregado como se isso fosse uma culpa do indivíduo. E aí ele começa a perceber nesses pontos específicos como, nossa, agora eu posso me salvar. Agora eu posso realmente ter uma fonte de renda que vai me ajudar, porque existe esse julgamento social. Eu não posso ficar parado, eu preciso do emprego, né? Ou então, Precisa gerar renda, né? preciso gerar renda. Só que o pensamento não é um pensamento, digamos assim, empreendedor. Eu preciso fazer algo para gerar renda. É onde eu posso me apoiar para gerar renda. Acho que é justamente o que o Dr. Matheus falou da questão do imediatismo do Isso. brasileiro, né? Exatamente. Uhum. Agora, pensando nesse ponto, é muito difícil de resolver, né? Porque assim, quando chega no consultório, já tá lá no topo, né? Digamos assim, no topo do iceberg. Tudo aquilo que tá abaixo é algo que não tem muita perspectiva de solução imediata, né? Se você falar para, sei lá, sair fazendo uma entrevista, grande parte da população vai entender que não tem problema, que é legal, não precisa parar. Né, não me afeta, por que eu vou precisar me preocupar com um indivíduo que não soube se controlar, né, nessa perspectiva de entendimento ruim? A pessoa não entende como uma doença, como algo que realmente Ele é precisa. adulto, ele sabe o que Ele é faz. adulto, ele sabe o que está fazendo. Né? E aí entra nessas questões que são muito mais difíceis de resolver e que talvez o Estado não esteja pensando, que foi o que o Rafa falou e a Luísa falou. Será que na hora de fazer uma regulação ou na hora de escrever uma lei, o indivíduo pensa numa questão de saúde pública? Porque no final das contas, isso também onera o Estado, onera a Previdência. Se o indivíduo tem como fazer tratamento na esfera particular, perfeito, mas o Estado dá esse apoio? Às vezes dá, mas às vezes não é suficiente por causa de também outros contextos que acabam impactando. E isso vai ficando como uma bola de neve, que cada vez fica maior, e a resolução parece que vai ficando cada vez mais longe. E você vê, quem está sendo impactado agora a curto prazo é o varejo. Porque o dinheiro que o cara coloca Sim. na aposta é um dinheiro que não circula. Como o relato do Matheus, ele trouxe agora pra gente. O cara cai o salário, o cara já gasta tudo. Ou seja, esse dinheiro não vai pro mercado, não vai pro açougue, não paga uma conta, não vai pra padaria. Esse dinheiro não tá circulando. Entrou na plataforma de aposta, é tchau. Tchau. Não, e disso tudo que nós abordamos aqui, decorre uma conclusão simples e objetiva. É um problema de saúde pública e é também um problema econômico. Sim. Então, quanto antes o Estado reconhecer essas duas Sim. problemáticas, melhor o tema pode ser endereçado. Primeiro, para ofertar ajuda às pessoas. Segundo, para que as pessoas se conscientizem de que é um problema de saúde e se sintam um pouco menos culpadas e possam acessar Procurem tratamentos de ajuda. saúde Busca tratamento. e aham. também redes de apoio. E, em terceiro lugar, viabilizar que economicamente sejam tomadas medidas proativas. Por exemplo, Perfeito. diferenciação tributária que já existe para a questão do álcool e do tabaco, que seja também aplicada para a questão de jogos Um online. tipo de limitação, Perfeito. alguma coisa assim também. Mas quando a gente fala de saúde pública, tem até como aprofundar um pouco a tua fala, que é muito concisa. Aquilo que você disse, né? Quando chega lá no consultório, a bomba já explodiu. Bom, né? já expliquei. Qual que é a medida mais eficiente em saúde pública de todas, em todas as áreas, que o programa de tabagismo no Brasil é um exemplo internacional nisso? Prevenção e promoção. Né? É preciso que o Estado se conscientize que regulamentar as bets é um jeito de promover saúde mental, de prevenir adoecimentos. Né? As bets, os cassinos online, isso aí devia estar em discussão com o Ministério da Saúde também. Que eu acho, não posso estar mal informado nesse sentido, mas que eu acho que não entrou muito nessa hora dessa regulamentação. O Acho famoso que não lobby, entrou né? mesmo. Acho Quando que foi não. regularizar, pouco se falou nisso, acabou que apareceu, quando viu já explodiu. Né? E você tinha dito também sobre o desemprego, né? Sobre esse lapso entre o próximo emprego. Mas uma coisa que a gente não pensa é que tem um nicho da população que não tem emprego, mas tem um acesso gigantesco
a rede social e que aposta por ter um conhecimento sobre isso, que são os adolescentes. Boa, bem Eles lembrado. frequentemente já estão jogando. É nítido, né? Eu trabalho muito com psiquiatria da infância e da adolescência também, além da psiquiatria geral. Vai numa escola estadual, numa escola particular que seja, assunto de rodinha de adolescentes. Bet, aposta. Eles apostam. Eu já tive casos de pacientes que foram abrigados lá no CAPS que eu trabalho, o CAPS Infanto Juvenil aqui da cidade, porque surrupiou, né, a senha do banco da mãe e gastou o salário inteiro da família, né, o orçamento do mês, Nossa. em aposta, né, em jogo de tigrinho. E aí houve uma confusão muito grande, era uma criança, inclusive, com deficiência intelectual, não um adolescente. E, enfim, precisou ser abrigado ali para proteção mesmo dele, da família, por um prazo muito curto, né? Uhum. Mas só pra gente ter a dimensão do quão o buraco é mais embaixo. E pra você ver que não é um problema É. novo, porque há muito tempo atrás, lá na segunda temporada, a gente discutiu sobre jogos como serviço, loot Aham, boxes, loot box, etc. sim. E a gente já tinha caso de filho que usava todo o limite do cartão do pai para tentar encontrar item online. E aí já começava lá aquela discussão que a Bélgica trouxe, que o Japão trouxe, que a Coreia do Sul trouxe. Se aquelas loot boxes seria uma forma de caça-níqueis, se seria uma forma de aposta. E aí o pessoal, não é, não é. Mas olha o comportamento sendo emulado em jogos Sim. eletrônicos que a gente percebe agora nas plataformas de aposta também. Que é o tal do só mais um, só mais um. E a hora que vai ver, pá, já comprometeu todo o orçamento. É. Cara, a Anatel publicou aquela pesquisa ano passado, em setembro de 2023. 76% da população brasileira não tem condições de usar a internet de forma segura. As pessoas não sabem usar a internet. As pessoas são presas fáceis para esse tipo de golpe, para esse tipo de fraude. E eu vou chamar de golpe, eu vou chamar de fraude, gente, me desculpa. Porque a gente sabe que tudo ali é desenhado para fazer o usuário perder. By design para manipular É as by pessoas. design mesmo, é pra manipular e fazer perder. Os caras não são Exército da Salvação, eles não são Cruz Vermelha. O lucro da plataforma vem da sua derrota. Ponto. Se eles quisessem pagar prêmio pra todo mundo, eles fechavam em uma semana. É, de fato. É. Com o digital, né, ficou muito mais propenso a isso. Por quê? Antes você tinha que ter um trabalho, então abrir uma empresa, né, quando as coisas ainda eram muito analógicas, mas com o digital, de repente, vieram novos métodos de se ganhar dinheiro, e que existem mesmo, né? Uhum. Mas todo mundo conhece esses métodos? Não. Então é muito mais fácil você vender um método que as pessoas não conhecem, mas falar, ó, chega aqui, participa disso aqui, ninguém tá sabendo disso aqui agora, Uhum. mas você vai saber. Compra aqui meu curso, nas famosos vendedores de curso, né? Que você vai enriquecer rápido. E o aí, imediatismo do brasileiro, isso. né, E que aí você cria-se trouxe. uma cultura de que a internet vai me dar o dinheiro. A Uhum. internet vai fazer com que eu ascenda socialmente na sociedade. E mais né? rápido. E mais rápido. E hoje eu sou a pessoa ali que tá, de repente, andando de ônibus, amanhã eu vou ser o cara que tá andando de Lamborghini. Uma coisa que não seria possível em nenhuma época da história da humanidade, agora é possível, porque agora a gente tem a internet. Uhum. Não é assim. Não é assim. E mais um questionamento que eu tenho é sobre o tratamento disso, né? Deve ser muito difícil pelo fato de eu tô ali todo dia com o celular na mão, né? Eu Uhum. acordo, como você trouxe, eu acordo de madrugada para apostar, né? E tá aqui, tá a um metro Pois é, de mim. E o tratamento, né? Como que é feito, né? Tá. Porque no início do tratamento do adicto, por exemplo, a questão do narco e do álcool, pelo menos no começo, a Uhum. pessoa se distancia de Uhum. locais, de bares ou dos amigos que, né, eventualmente Uhum. usam drogas recreativas. Ele deixa de ver aquilo para auxiliar Sim. um pouco no É. tratamento. Agora, como que a pessoa que tem um vício que é oriundo do digital vai ficar longe do digital? Impossível. detox, É a né? diferença de um vício em uma substância e o vício em um comportamento. Né? O celular não é uma substância que eu ingiro, né? Eu consumo de um jeito indireto, mas não é uma substância em si. E isso é um dificultador muito grande do tratamento. Quando a gente fala em adicção e independência química, existem, é claro, protocolos muito bem estabelecidos, né, de tratamento, mas sempre vão ser individualizados para cada contexto, justamente por aquilo que eu estava falando anteriormente da questão social e psicológica de cada paciente. Né? Geralmente, a gente vai, então, fazer o máximo de esforço possível para que o paciente seja afastado do uso do digital, às vezes, inclusive, afastando o trabalho por um tempo, é necessário. Às vezes Em- precisa realmente. Internação em último caso, mas às vezes vai ser necessário. Né? Principalmente quando há uma dilapidação muito grande de patrimônio, quando a pessoa está num nível assim insustentável daquilo, né, onde não tem como.
Mas em último caso, a gente procura não ir por Uhum. nessa via tão facilmente. Então, de primeiro, crianças e adolescentes é mais fácil de tirar o celular, porque os Sim. pais têm um controle, ou pelo menos deveriam ter um controle maior. Aplicativos de monitoramento podem ser usados, desde o famoso Google Family até alguns que são um pouco mais refinados. A gente coloca isso em consultório e discute essas estratégias. Sessões de psicoterapia com maior frequência, até para instituir uma mudança comportamental no paciente e entender também qual que é a função daquilo na vida dele. É importante a gente lembrar que toda droga tem uma função na vida do paciente. Aquilo ali está ocupando espaço do quê? Hum. É do Bom, desemprego? é. É de repente um relacionamento ruim? De uma vida sem satisfação? Já recebi também em consultório, né? Uma mãe de um paciente que era autista e ela vive para esse paciente, ela não reclama disso, né? Na verdade, é uma história muito bonita até. Mas essa mulher sempre tem uma fragilidade, né? Que foi a vida dela, que dá prazer para ela. O que ela faz? Ela não tem muito o que fazer ali. E quando vieram as beds, ela caiu na armadilha. Ela falou: doutor, olha, isso aqui é a única coisa que me dá prazer hoje. Mas eu sei que você tá me destruindo, eu preciso de ajuda. Eu encaminhei ela para um outro colega, né? Eu não ia atender os dois juntos naquele momento, não conseguiria. Até porque na instituição que eu atendo a criança é só com crianças. E ela foi procurar um tratamento. Mas qual que é a função que a droga ocupa na vida? Qual que é a função que ele está ocupando na vida? Por isso também que a gente tem que agir em promoção e prevenção de saúde nesses anúncios, no antes, na cultura, na divulgação. Porque se o jovem é induzido a pensar que existe um caminho paralelo, que existe um caminho mais fácil, que não do estudo, que não do esforço, que não do trabalho, por que que eu vou seguir o caminho regular? Isso aqui é antigo, é para os ultrapassados, né? Entendi. Então, quando a gente fala de prevenção e promoção da saúde, passa muito em tirar essa função do vício ou da substância ocupante na vida do sujeito. Eu queria aproveitar esse gancho que você deu para criança e adolescente para falar desse problema de tempo de tela, Uhum, que a gente tem visto que tem sido um problema bem grave. Crianças e adolescentes cada vez com mais tempo de tela e não se uhum, desconectam. É o dia inteiro ou no celular ou no tablet, e se tá carregando, vai para o computador. uhum. Eh, Quais são os impactos negativos que esse excesso de tempo de tela pode causar para uma criança, por exemplo, entre 9 e 12 anos, ou 8 e Até mais 13 cedo também, anos, ou né? até mais cedo? Eu costumo começar essa conversa com o seguinte: não adianta achar que essa criança vai ficar sem nenhum digital. Se é um tablet, se é um celular, se é uma TV, um computador que seja. Isso está inserido culturalmente, acho que até mais do que cultural, no próprio desenvolvimento deles enquanto pessoas, desde sempre. É diferente um pouco da minha geração, da geração de vocês, que houve um desenvolvimento inicial da vida sem a presença disso, né? É. Aí vem a vírgula e a gente começa a falar da questão problemática. Tempo de tela. Com o quê? É algo produtivo ou não? É algo vazio, como por exemplo, não é uma crítica aos jogos, tá? Eu acho que os jogos têm uma função até muito legal no desenvolvimento da criança. Mas jogos desses de recompensa rápida, desses jogos que, enfim, não trazem nada ao indivíduo. Jogo É. de RPG que ensina história. É, que vai realmente. te. O TikTok mesmo, Ou criançada uma tudo mídia social TikTok. dessas É. de rolagem, né? O É, doom scrolling. O TikTok. famoso doom scrolling. É. Que é assim, cansa muito a mente, deixa o indivíduo fatigado. Isso aí proporciona propensões a transtornos depressivos, né? Isso aí tudo pode acontecer. Ah, é um método ali, um tempo de tela excessivo que faz com que a criança não socialize. De repente, aquela criança mais tímida, que eventualmente poderia encontrar, sei lá, um esporte, começar a socializar, ela não, ela se esconde ali e acabou. Parece até um pouco absurdo, mas normalmente casos de consultório. De uma criança que se afastou. Uma criança não, ela tinha 13 anos já. Se afastou totalmente da sociedade. Os pais ali, infelizmente, não conseguiram ter uma rigidez. Ou mesmo conseguir tomar um posicionamento, porque os pais também têm suas dores, né? Os pais eles não nascem prontos para enfrentar todos os desafios. Enfim, e ela ficou meses ali em casa. Somente. Só ia pra escola. Não ia mais pra escola. O mundo criou um mundo pra ela, né? Misericórdia. O conselho tutelar foi acionado, eles entraram na jogada, mas foi muito difícil reverter isso. Foi absurdamente difícil, né? Porque essa criança, ela tornou-se uma criança praticamente vazia. Não tinha nada que ela fazia a não ser isso. Ficou 100% aí, independente do celular, né? Então, quando o tempo de tela ele é ocupado com coisas produtivas e não rouba o espaço, entre aspas, da vida não digital, não vou nem falar da vida real, porque o digital Uhum. faz parte da vida real agora. Sim. Uhum. Não rouba o espaço disso, beleza. Ele não pode roubar totalmente a vida social, porque a gente
nós somos animais sociais, né? É. Precisa do convívio, né? E é um jeito de socialização. Uhum. Né? Pô, quanta gente hoje casa porque conheceu o parceiro no Tinder? Existe. Isso é Uhum. muito comum. Faz parte, como eu disse, não é mais vida real, vida digital. Vida digital tá na vida real. Ah, mas o problema é quando esse tempo é excessivo, tira o contato pessoal e principalmente ocupar com coisas vazias, quase como um fast food digital. Coisa que não tem muita função, não ser o próprio prazer imediato. E falando em prazer imediato, temos também o problema dos adultos, que é o vício em pornografia. Eu vi uma entrevista esses dias que diz que é tão grave que ele aciona, inclusive, as mesmas áreas do córtex com relação ao consumo de cocaína. Sim, o córtex, né, a gente pode chamar basicamente, de maneira geral, o cérebro. O córtex cerebral seria a camada do cérebro ali. Ah, mexe com zonas de recompensa, com o sistema límbico, que são as mesmas áreas da cocaína, de outras substâncias químicas também. E sim, há vício em pornografia. É aquele paciente que consome pornografia 3, 4 vezes por semana ali, 5, 10 minutos que seja, e acabou. Não. São pessoas que ficam horas, deixam de fazer funções de trabalho, deixam de cumprir compromissos, porque estão em pornografia, né? Isso é péssimo, do ponto de vista de saúde mental, porque novamente é uma predisposição enorme para transtornos depressivos, ansiosos e relacionados, transtornos de humor principalmente, mas do ponto de vista social, a relação social, o casamento, mesmo a capacidade de encontrar um laço, um afetivo que ainda não exista, vai embora, né? Deixa de sair com os amigos, deixa de ter uma vida social, deixa de ter algo que seja saudável para focar somente na pornografia. A pornografia é uma coisa muito vazia, né? Totalmente ilusória, totalmente imaginária, fora toda a problemática que tem na indústria pornográfica, né? Então, realmente, esse é um dos problemas de saúde pública atual mais modernos que a gente tem lidado. Novamente, no consultório, o tratamento de suporte. Uhum. Existe suporte medicamentoso, que é razoavelmente efetivo. Digo razoavelmente por quê? Porque precisa do resto, né? Precisa Sim. afastar-se do hábito. Aí, como são sites pornográficos, são até um pouco mais fáceis, né, de bloquear, porque não são aplicativos, por exemplo. É mais Tem. difícil de lidar com aplicativos do que com sites, pelo menos quando a gente vai fazer esse planejamento com o paciente. Exige um suporte familiar, exige, assim como na jogatina, passar por essa fase de vergonha para pedir ajuda. Não são todas as pessoas que têm coragem de ir lá e pedir ajuda porque tá viciada em pornografia. Geralmente ela tenta dar um jeito, né? E aí o jeito muitas vezes passa por coisas muito graves, como por exemplo ideação suicida, tentativa de suicídio, quando ela vê que ela não consegue dar um jeito nas apostas, né? Fazendo esse link aqui. Qual Uhum. que é o jeito? O jeito é jogar mais pra eu ganhar e fingir que isso nunca aconteceu. Vai acontecer? Não. Não vai só perder mais até que chega nesse caso extremo que vocês estavam citando da mulher que quase envenenou a família inteira. Por vergonha da situação, Por né? vergonha. Vergonha. A gente teve casos aqui em Campo Grande de gente que conseguiu se matar por causa disso. É. Teve gente que pegou, era dinheiro pra pagar as contas. A mãe entregou pro filho o dinheiro pra pagar as contas. O filho foi e gastou tudo em aposta. E o guri se matou. Por vergonha. Então, Isso é muito grave, porque são pessoas que antes não eram adoecidas mentalmente. Uhum. Quando a gente pega alguém, por exemplo, com depressão, existe um contínuo da depressão que dá tempo de intervir, né? Hoje, apesar da gente falar muito mais nisso e dos números crescerem cada vez mais, o acesso também à saúde é muito maior. Mas nesses casos, nem sempre vai conseguir ter um acesso, uma intervenção rápida no momento que for necessário. E, novamente, eram pessoas que antes não estavam adoecidas, né? Sim. Alguns meses atrás, 2, 3 meses, eu me assustei, porque o crescimento de pacientes que apareciam no consultório ou no serviço público, ou até mesmo no serviço de convênio, né, que eu trabalho também, foi explosivo, foi exponencial. Não era É. 1 ou 2. De repente, em uma semana era 5, na outra era 10, 15, só aumentando. E não para de aumentar. Você citou os dados ali do Brasil, né? O Brasil começou de 0 e já tá no top 5 com uma previsão de terminar o ano em top 1. Nossa, Nossa. caramba. E eu tenho a impressão de que, a despeito de ainda timidamente se buscar tratamento para vício em jogo, diferente do vício da pornografia, que a pessoa ela nem sabe que ela é adicta, às vezes, ela nem sabe que Ela acha que é existe um normal. vício, né? E É. é tanta vergonha que como que ela vai dar o primeiro passo em buscar Uhum. ajuda? É porque o vício em jogo você tem o prejuízo evidente, né? Evidente, Que é o é. financeiro. Afeta O outras vício. pessoas, né? Exato, você afeta outras pessoas à sua volta. O vício em pornografia, o dano é mais sutil. É aquele lance de você, de repente, deixar de ir para um compromisso.
você resolve deixar de ir pro trabalho, ou você deixa de entregar um trabalho que você tinha que fazer. É uma coisa que você meio que confunde com procrastinação. Eu acho que não é nem sutil, é sorrateiro, né? Uhum. É Isso, é. É exato. expressivo, né? Mas não é visualizável. Não é Exato. material. Esse é o ponto. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? O Matheus falou 2 vezes aqui sobre a preocupação dentro do consultório de aplicativos, de mecanismos digitais para impedir o acesso àquele vício, né? E aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro do direito, que é pensar o direito também no digital, só que isso também é uma coisa que vai para medicina, que vai para outras áreas, cara. Achei Com muito legal certeza. isso. Antes a gente pensava em estratégias como, por exemplo, olha, você bebe álcool, você não pode fazer sua compra no supermercado. Pede para sua esposa fazer a compra no Pra você supermercado. Não vê, né? dar de cara com uma garrafa, Isso né? aí todo psiquiatra aprende na residência médica, isso aí é muito bem estabelecido. Mas agora o digital não. A gente tem que ir atrás, estudar, pensar, ser criativo, né? E aí avaliar o contexto de cada paciente, ver o que funciona e o que não funciona. A questão é, muitas vezes é frustrante, como todo tratamento de dependência química, porque a gente tem várias tentativas até que alguma coisa dê certo, Sim. né? E também amarrar demais, num primeiro momento, pode não ser uma alternativa. E se aquela pessoa é o provedor da família? Uhum. E se ela trabalha com digital, é o provedor da família? Como é que você vai falar para ele ficar longe do digital? As questões são muito, muito graves, muito, muito complexas. E Por tem isso, que pensar nos bloqueadores de site, bloqueador de... sim, mas tudo isso tem como desfazer também, né? Então há necessidade de um esforço, e eu estava falando logo no começo do podcast sobre a implicação do sujeito nisso, da responsabilidade de querer sair dessa, Uhum. né? Isso aí eu volto Passa novamente. também pela ideia dele reconhecer que aquilo é um problema. Geralmente não é falta de reconhecimento, é uma dificuldade no desprendimento disso, porque as pessoas são muito boas em se enganarem. Então, você fala, olha, você acha isso problemático? 101% vai falar assim, acho isso problemático. Por isso que eu tô aqui, inclusive, né? Senão não estaria aqui. Uhum. Mas na hora de jogar, só mais um. Não, agora eu vou pegar. Eu vou ganhar esse aqui, aí eu vou chegar em R$ 2.000 hoje e vou sair. Chega em 2.000, perde 2.000, perde mais um pouco, né? Então, por isso que eu falei da psicologia, do psicólogo. É nessa hora que entra um psicólogo. Não só para intervir na superfície, na casca, nos mecanismos de comportamento, mas um pouco mais profundamente naquilo. Qual que é a função disso na sua vida? Por que isso aqui entrou num lugar onde não deveria estar? Né? Então, realmente é um buraco muito mais embaixo, como eu citei anteriormente, e volto redundantemente na questão de saúde pública, prevenção e promoção. A melhor maneira de tratar isso é não entrando nisso. E só em prevenção, e aí a gente lembra que como é importante a responsabilidade das pessoas que trabalham no digital, dos ídolos das crianças e dos adolescentes, porque, poxa, se aquela pessoa que eu admiro está fazendo propaganda de algo que ou eu estou em dúvida, ou eu estou praticando, mas não estou buscando ajuda para sair disso, aí vem o meu ídolo e faz a propaganda daquilo, Como se ele poxa, validasse, né? ele valida um comportamento Valida o que é nefasto. comportamento. Alguns anos atrás, teve uma regulamentação de propaganda para crianças aqui no Brasil. Por Uhum. conta disso que muitos programas de desenho infantil sumiram da grade horária das TVs, né? Porque não tinha mais anunciante. Mas pensa numa criança. Vocês devem ter filhos, enfim. Torce para um time de futebol. Torce lá pro São Paulo, pro Corinthians, e aí vale para quase todos, tá? Aham. Quase todos têm por causa disso. Vai assistir o jogo no domingo no Campeonato Brasileiro. Tá lá, Bet, bem Aham. grande, né? Camisa, patrocinador principal. Com site, Pronto, tá feita uma propaganda para criança. Num veículo público, atingir um produto que aquela criança admira, que aquela criança gosta, que ela se E identifica. vinculando uma coisa Vinculando. saudável que é o esporte. É. Sim. Então, assim, a regulamentação talvez tenha que ser muito mais estrita do que ela tenha sido, mas até por conta de valores monetários que estão na casa dos bilhões, vai ser difícil. Raiz. O ponto do vício é que a gente nunca sabe se a gente vai se viciar, né? Esse que é o negócio. Tem gente que vai jogar uma vez ali e não vai viciar. Tem gente que vai jogar uma vez e já vai começar a não conseguir mais se desvincular disso. Mesma coisa com o álcool, mesma coisa com outras substâncias entorpecentes. Mas de tudo isso que você falou, eu acho que é interessante a gente fazer a observação que quando a gente fala de meio ambiente digital, novas tecnologias, o quanto que isso impacta não só o direito. E por isso é difícil a estruturação disso em sociedade. Então, afeta o direito de regulação, afeta questão relacionada à saúde pública, afeta o Estado, da dependência dos indivíduos, os instrumentos do Estado, quando eles se veem nessa situação, que, por exemplo, eu posso precisar ser afastada do trabalho, se eu for seletista, eu vou precisar de um auxílio-doença, e isso movimenta o Estado, e aí isso movimenta, inclusive, a empresa, que vai ter que colocar outra pessoa no meu lugar, ainda que temporariamente. Então, o quanto essa discussão é profunda, afeta a questão familiar, né, de estrutura familiar,
Então, afeta várias áreas, se não todas as áreas da sociedade, que precisam ser pensadas. Uhum. E isso traz uma grande preocupação, porque grande parte delas não são, né? Até porque começam a ser pensadas a partir do momento que as consequências começam a aparecer em cada uma delas, né? Então, poxa, eu não sabia que meu filho que estava ali, que eu achava que ele estava vendo o YouTube, vendo o TikTok, estava fazendo aposta. Fui tomar consciência disso a partir do momento que ele usou todo o meu salário. Uhum. Pensa no problema, porque você às vezes não tem essa perspectiva ali, às vezes não é algo que fosse possível de acontecer Uhum. e aconteceu, né? Acontece. Às vezes não era uma família desestruturada ali, era um contexto natural, tava ali, surgiu a oportunidade. É por isso que eu falei, o indivíduo não sabe que o corpo dele vai reagir quimicamente, como se viciar naquilo e viciou uma criança de 14 anos, 13, 12. Então, olha o problema que isso gera, né? E aquilo que a gente pontuou. Se existe a possibilidade de tratamento, ótimo, né? Se existe a possibilidade, assim, não que não exista tratamento, mas às vezes o indivíduo, por vergonha, não vai, às vezes não tem condições de fazer. E não só condições financeiras, muito embora o Estado ofereça, mas condições sociais ali, culturais. A gente sabe que ainda existe muito preconceito a tratamento psiquiátrico, psicológico, por grande parcela da população, principalmente a população mais velha. Né, que é quem cuida das crianças, dos jovens, e acaba não levando. Então, isso vai de novo virando uma bola de neve que afetam várias áreas da sociedade e por isso é tão complexa a resolução. Deixa eu só fazer uma observação, que aí eu vou bancar o advogado do diabo agora. Você vê, eu vejo muito aquele argumento que as pessoas falam: ah, mas as pessoas sempre apostaram, sempre existiu aposta, sempre existiu Mega Sena, sempre existiu o jogo do bicho. Mas por trás disso também sempre tinha aquela sombra da reprovabilidade social. As pessoas não queriam se envolver com o jogo porque jogo sempre foi associado a algo negativo. A partir do momento que legalizou, o troço explodiu. E aí, será que aquele argumento que a gente sempre fala, né? Se legalizar determinada coisa, será que não vai aumentar o problema? Esse argumento tem que ser colocado em perspectiva pelos nossos legisladores. É. Tá na hora da gente começar a pensar questões de saúde e bem-estar da população, especialmente saúde mental, antes de sair tomando decisões que possam impactar diretamente, como a legalização das apostas eletrônicas em dezembro de 2023 causou. Uhum. Que a gente está falando de comprometimento de mais de 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. A gente viu agora em agosto 3 bilhões do Bolsa Família sendo usado por beneficiários para apostas eletrônicas. Quer dizer, dinheiro de imposto que deveria ter ido para ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade derreteu em aposta. Então, antes, eu acho, de você tentar trabalhar uma regulação, você tem que ver, peraí, mas qual vai ser o impacto para a saúde mental da população? Será que a gente tem cultura digital, a gente tem letramento digital, a gente tem um amadurecimento que permita que esse tipo de medida seja adotado aqui no país? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque vai acabar onerando o Estado em outros flancos, né? Arrecada de um canto, mas onera de outro. Aí eu dou o benefício de transferência de renda ali, né? Como, por exemplo, o Bolsa Família, mas grande porcentagem disso é dispendida com os jogos, e aí, na verdade, o Estado acaba sendo onerado na parte da saúde, porque essas pessoas vão bater lá no Duas CAPS, vezes, né? Uhum. Então, Sim. mas, por outro lado, eu fico feliz de saber que existe o tratamento no setor público. A gente Sim. pode, hoje em dia, considerar que é suficiente? Falta muito para amadurecer? Como que está isso hoje em dia? As pessoas vão ser ajudadas se procurarem o auxílio na rede pública? Essa é uma consideração um pouco subjetiva, porque cada caso é um caso, e muitas vezes até mesmo aquele paciente tem uma condição socioeconômica muito grande, pode ter problemas sérios para se tratar. Não por falta de acesso, mas por conta da complexidade do caso em si. O acesso ele é preconizado. Pelo menos aqui onde a gente está, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esse é a rede CAPS, que é porta aberta, só você procurar, você vai ser acolhido, né? No caso das dependências, CAPS, álcool e drogas, temos 2 aqui na cidade. E vai ter um tratamento médico. Na parte do tratamento de psicoterapia, falha bastante.
porque não há uma previsão de psicoterapia individual, né, para cada caso. Mas existem oficinas terapêuticas e terapêuticas em grupo que tentam suprir isso. Entendi. Não é perfeito, mas a porta de acesso existe. E então, de repente, se há ali um suporte desse serviço público, uma família muito engajada e as outras condições trabalhando a favor, inclusive as condições relacionadas ao indivíduo, a chance de dar certo é muito maior. Existe uma porta aberta para quem tem um vício em jogo, por exemplo, ou Sim. em aposta, para procurar o tratamento, assim como existe a porta aberta para o tratamento de vício em álcool e Álcool, drogas. Isso. Sabe por que que eu tô perguntando? Porque eu trabalho com trabalho voluntário há alguns anos, e a gente visita, por meio desse trabalho voluntário, alguns locais que tratam pessoas adictas. Uhum. E, para minha surpresa, certa vez eu encontrei entre os 30 internos numa clínica Uhum. voluntária, um adolescente viciado em jogo, internado junto com os adictos de drogas e álcool. E ele estava ali pela dificuldade que o magistrado responsável pelo caso dele Uhum. encontrou em encaminhar ele para tratamento. E aí ele falou: Ó, o único lugar que eu vou Vai ser esse. encontrar para você é junto com o pessoal Da droga. da droga e do álcool. Há uma complexidade nessa estrutura, porque nem sempre essas instituições provêm um tratamento adequado. E é São diferente, né? É diferente, né? Por exemplo, no CAPS. No CAPS, se você ficar abrigado lá no CAPS, a gente não chama de internação, chama de abrigamento. Tem um médico... Abrigamento. Isso. Tem um médico 24 horas, tem uma equipe de enfermagem 24 horas, tem ali um controle nas medicações, o que é diferente das instituições paralelas que provêm isso através de outros métodos, né? Então, é uma complexidade muito grande, né? Isso aí acho que daria um podcast só para essa parte específica. Pois é, e a gente já tá acabando o nosso tempo aqui. Vamos É falar um de tema- novo sobre isso? Podemos marcar, Podemos porque tem marcar. bastante coisa pra gente falar. Gente, procurem ajuda se vocês sentirem que estão tendo um problema ou se vocês conhecem alguém que tem um problema. Nessas horas, como o Dr. Matheus bem falou, o suporte e o apoio da família é fundamental. Se preciso for, não hesitem, procurem um profissional. Isso é importante para evitar que tragédias possam acontecer. Dr. Matheus, eu quero agradecer demais a sua presença. Disponibilizar o tempo, né? pra gente. Extremamente esclarecedor, disponibilizar seu tempo, sua agenda extremamente apertada. Ele já Foi um vai sair prazer. daqui do estúdio, já vai atender mais um paciente, mas a gente só pode agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer o convite, agradeço também. E, gente, é isso aí. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @control_out_law, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Até o próximo. Mas siga com moderação. Esse não precisa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.